E em cima da hora, Felipe Luiz muda e vai com escalação ousada pro jogo do ano. Tem também recuperação surpreendente e um jogador foi confirmado para a partida. Eu vou falar as escalações já para vocês. Tem definição sobre o retorno de Pedro. Tem muitos times querendo Pedro e o Alacian. E uma pressão interna e externa começa a surgir em relação a isso. E o dia decisivo também para contratações na próxima janela. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão e hoje é o dia, mais uma vez, né? Porque todo jogo decisivo desse eu venho aqui dizendo que é o jogo do ano, e é o jogo do ano mais uma vez. Flamengo! Todo jogo que vai decidir o nível da temporada do Flamengo acaba sendo considerado o jogo do ano. Flamengo e Racing hoje, jogo da volta em Avedianeda. Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã, o jogo de ida, e tem o jogo dificílimo, mas eu tô confiante. E a gente vai falar as escalações já. Tem algumas surpresas. O Felipe Luiz está com certa ousadia ali nas mudanças que ele fez. E a gente vai falar já todos os detalhes do jogo. Flamengo que no fim de semana enfrenta o Sport. O Sport até mandou embora o treinador agora. Tem depois o Santos e o Sport de novo. E aí por aí vai a agenda do Flamengo. Mas hoje vamos focar aqui no Flamengo e Racing, hoje às 9h30 da noite, horário de Brasília. Estádio Presidente Perón, El Cilindro, né, como ele é mais conhecido, em Avedianeda, na Argentina. Jogo da volta da Conmebol Libertadores, transmissão da Globo e da Paramount. E as escalações prováveis são as seguintes. Flamengo chega à semifinal com um desfalque importante. Pedro com a fratura no antebraço, tá fora da partida da Argentina. Everton Cebolinha também tá fora com lesão no quadril. Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão no Brasileirão contra o Fortaleza, voltam à lista de relacionados, assim como Léo Ortiz, que ficou fora do último jogo por causa de um estiramento no tornozelo direito. Alexandro também tinha sido poupado pela sequência, tá de volta. Provável escalação do Flamengo para a partida de hoje, segundo o Globoesporte.com. Rossi no gol. Lateral direita, a princípio, com Varela. O Royal entra ali como dúvida, não tem uma definição ainda exata sobre essa escalação, mas a princípio Varela, confirmado na lateral direita. Na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira e na lateral esquerda, Alexandro, ou seja, a dupla Leléo ali, os dois Léos e Alexandro pela esquerda. No meio-campo, Pulgar, Jorginho e Saul. Grandes chances aí de Saul entrar nesse meio-campo. Existe até um parênteses ali, uma possibilidade de entrar Samuel Lino, mas aí, a princípio, tá como Pulgar, Jorginho e Saul. E fechando o time, já o trio de ataque. Você tá estranhando que o Arrascaeta não foi citado no meio-campo, justamente por isso. Trio de ataque com Plata, Arrascaeta e Carrascal. É isso aí. É o que tá aqui nessa prévia do Globoesporte.com, sem nem cogitar o Luiz Araújo como titular. Diferente. Esbarrei na câmera aqui. Então, existe essa prévia aí do Globoesporte.com. Eu acho que o Felipe Luiz deveria considerar a possibilidade de escalar o Luiz Araújo. Eu iria de Arrasca, Armando, com Luiz Araújo, Plata e Carrascal na frente. Porém, vamos levar em consideração que ele deve ter ido na linha de raciocínio do Felipe Luiz para fazer essa escalação, caso se confirme exatamente esses nomes aí. Ele tá protegendo um pouco mais o Flamengo, tá? Tendo esse trio ali atrás de Pulgar, Jorginho e Saul,
Ele tem uma trinca de jogadores que marcam, mas que também sabem sair jogando. O Arrascaeta, ele tá ali como atacante, mas ele vai ser aquele falso 9, ele vai ser o cara que vai ficar centralizado, porém fazendo aquele movimento ali no centro do campo, entre linha de ataque, linha de meio campo, linha de ataque, linha de meio campo, fazendo ali aquela ligação, Plata aberto pela direita, Carrascal aberto pela esquerda, determinados momentos eles podem revezar, e o principal, que eu acho que fez o Felipe Luiz fazer essa mudança, é esse aumento da solidez ali no meio campo. Por quê? O Arrascaeta, como falso 9, em momentos de ataque ele vai armar o jogo, para os dois pontas entrarem ali na diagonal, no facão, como a gente fala, para os volantes em alguns momentos avançarem, né? Entrarem na área para causar aquela dúvida na defesa adversária. E no momento defensivo, o Arrascaeta recua, forma aquele losango no meio campo com Pulgar, Jorginho, Saúl e Arrascaeta e dá aquela solidez um pouco maior no meio campo. Então, eu entendo que tenha sido esse o raciocínio do Felipe Luiz para fazer essa escalação. Acho que o Flamengo poderia ser um pouquinho mais agressivo, principalmente por início de jogo, porque o Flamengo jogando assim, ele acaba chamando um pouquinho mais o Racing para cima, o que pode ser interessante por conta do contra-ataque, mas se transforma naquele jogo de coração acelerado. Porque se o Racing já promete fazer aquela pressão de início de jogo, já tá naquela inflamação lá do treinador, falando isso tudo, e o Flamengo ainda entra sem nenhum atacante de referência, nem improvisado, pode suscitar numa pressão ainda maior. Então, vamos ver no que vai dar. Mas a escalação prévia do Mengão é essa. E agora para o Racing, técnico Gustavo Costas ganhou um grande problema para escalar o Racing. Santiago Sousa, como a gente já vem falando, capitão e um dos principais jogadores da equipe, sofreu uma fratura após a cotovelada do próprio companheiro, né, do Rojo, na partida de ida. Ele passou por cirurgia e deve ficar mais ou menos um mês fora. Provável escalação do Racing: Facundo Cambeses, garra muito, Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas, Juan Nardoni, Agostinho Almendra, Santiago Solari, Zuculini, né? Santiago Solari, Maravilha Martínez e Balboa. Essa é a escalação aí esperada para o Racing. A arbitragem de Piero Maza, assistentes Cláudio Rutia e José Retamal, com VAR Juan Lara. Chegou a ter gente falando em alguns momentos aí de a Conmebol tá há muito tempo buscando essa oportunidade aí de ter uma final sem brasileiros, porque os brasileiros estão com essa hegemonia grande, o Brasil está com um poder financeiro bem grande, fazendo com que os times fiquem de fato mais fortes do que em outros países, e a gente tem que torcer para a Conmebol não ter essa mentalidade pequena de querer influenciar. Ele teria que querer influenciar positivamente os outros times. Olha como estão os times brasileiros, a gente tem que reformular as outras ligas, o que vocês precisarem do nosso apoio para melhorar a liga de vocês, para melhorar a questão financeira da liga de vocês, para os times chegarem no nível dos times brasileiros e assim aumentar o nível técnico, a qualidade da Libertadores. Isso sim seria uma ação louvável da Conmebol e não possivelmente influenciar para que uma final não tenha brasileiros, e eu espero profundamente que isso não aconteça e que a gente tenha uma boa arbitragem na partida de hoje. Comenta aí a sua expectativa para a partida, qual é a sua rotina, né? Você acorda, vai chegando o momento do jogo, vai ficando nervoso, qual é a sua superstição, quais são os detalhezinhos que você faz para dar tudo certo no jogo. E vou confessar que eu já tô nervoso aqui, meu amigo. O negócio vai ser brabo hoje, vai ser jogo duríssimo, mas eu tô confiante. Acho que o Flamengo tem tudo, principalmente por ter vencido o primeiro jogo, tem tudo para sair vencedor de novo nesse jogo, porque
o Racing tem que vir para cima e o Flamengo tem um time que tem tudo para ser perigoso nos contra-ataques. Então, o Flamengo tem toda essa possibilidade e eu acho que o Flamengo tem sim todas as condições de vencer de novo, para deixar a torcida tranquila e confiante, porque o Flamengo vencendo, além de levar uma grana muito grande, a gente vai falar aqui já já os detalhes aí das premiações até o momento e quanto o Flamengo ainda pode ganhar. Ainda assim, amanhã, quinta-feira, a gente assiste o Palmeiras com um resultado muito ruim no jogo da ida, assiste de camarote aí o jogo decisivo entre Palmeiras e LDU e tranquilo já com a vaga garantida na final. Então, é um jogo que, não sei, tô muito nervoso, acho que o Flamengo tem tudo para vencer, mas vamos ver no que vai dar. Comenta aí a sua opinião sobre o jogo, a sua expectativa, quem você escalaria e vamos para cima dos caras. Vamos atualizar aqui a premiação que o Flamengo venceu até agora, na Libertadores, né? Semifinalistas da Libertadores 2025 já somam cifras milionárias em premiações. Palmeiras lidera com 55 milhões de reais arrecadados, isso porque ele teve a melhor campanha, né? Então tem prêmio por vitória também. Seguido por Racing, 51,6 milhões. Flamengo e LDU, ambos com 49,9 milhões. O campeão da competição ainda embolsará mais 24 milhões de dólares, enquanto o vice leva mais 7 milhões de dólares. E de dólares, tá? Então se a gente falar aí de mais 7 milhões de dólares, já dá aí uma casa de 35 a 40 milhões de reais. Já iria aí, no caso do Flamengo, para 90 no total. Agora, se é campeão, 24 milhões de dólares, hoje está na casa de 130 milhões de reais. É muita grana. Muita grana. E 130 com 50 que já ganhou 180 milhões de reais é um dinheiro que não se vê, pelo menos aqui no Brasil, em nenhum outro campeonato. No Mundial pode até chegar próximo disso para quem avança muito, mas é um dinheiro considerável. E a Conmebol já definiu os uniformes para a partida e o Flamengo vai de uniforme 1, só que ele vai todo de preto. O uniforme 1, vermelho e preto, o calção preto e meias pretas, e eu acho essa combinação talvez a mais bonita do Flamengo, tá? O Flamengo vai todo de rubro-negro e, para quem é supersticioso, pode ser um bom sinal. O Flamengo tem tudo aí para jogar muito, pressionar com a alma rubro-negra, jogar pelos caras que estavam aí, sofreram acidente na estrada, jogar pelo Carioca que tá sofrendo pra caramba. Essa situação que a gente vem tendo aqui no Rio de Janeiro, dessa guerra civil aí, civil não, né? Essa guerra aí de facção com a polícia. Eu não moro exatamente na cidade do Rio de Janeiro, eu moro em Niterói, mas a gente de certa forma é afetado também, o negócio tá cada vez pior. Então é uma parte também da torcida do coração do rubro-negro tá junto com os jogadores e eles têm que estar com o coração de todo rubro-negro na ponta da chuteira e vencer bem e trazer alegria para a nação. E é isso. Vamos seguir aqui, porque tem atualização na situação do Pedro. Pedro sentiu fortes dores no antebraço, ainda vem sentindo, né, com a fratura. E a imobilização vai precisar continuar por mais tempo. O clube está pregando cautela. De acordo com a ESPN, o atacante Pedro sente fortes dores no antebraço ainda. E a tendência é que ele fique ainda por pelo menos 3 a 4 semanas com a proteção durante a recuperação dele. O que isso quer dizer? Se o Flamengo passa hoje, que vai passar, tem a final no final de novembro, ou seja, ele deve ficar quase que o período inteiro até a final com a proteção no braço, mas a gente tem que contar aí que o Pedro tem essas recuperações quase que milagrosas e eu não acredito que o Pedro não jogaria uma final por conta dessa lesão no braço. Ele dá um jeito, vai botar uma proteção ali que firme bem o braço, vai tomar uma injeção para não sentir dor, mas tem que ir pro jogo. O problema é que a gente perde o Pedro aí para uma reta final considerável do Brasileirão. Enfim, a tendência é que ele só volte aí depois desse período com o braço imobilizado. Léo Ortiz falou sobre a partida contra o Racing pela semifinal da Libertadores. A gente se prepara a vida toda
para momentos como esse, uma semifinal de Libertadores ainda mais vestindo a camisa do Flamengo. Eric Pulgar projeta o jogo decisivo e falou o seguinte: estamos acostumados a jogar esse tipo de partida, estamos tranquilos, sem dúvidas será uma partida difícil dentro e fora do campo. Tá aí, jogo mais do que decisivo, eu repito aqui, vai ser brabo, tô nervoso, tô repetindo várias vezes a mesma coisa porque eu tô nervoso. Meu amigo, e agora vamos falar aqui do Galo que saiu da Libra, tá indo pra Liga Forte, tá alegando que é por causa do Flamengo. Por conta aí dessas discussões recentes, dizendo que o Flamengo tá crescendo o olho e etc e tal. Não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o vídeo sobre isso, mas eu já falei bastante a minha opinião sobre isso. O Flamengo tem que ter, sim, tem que brigar pelos seus direitos, tem os direitos de ganhar uma verba de acordo com o seu tamanho. Agora, eu achei uma coisa estranha nisso tudo aí. Por que o Galo pode sair a hora que ele quiser da Libra e assinar com o outro lado, com a Liga Forte? E o Flamengo tem multa para rescisão unilateral? Ou será que a matéria não está dando todos os detalhes e por acaso eles tiveram um acordo aí para multa e saíram mesmo assim? Porque se for assim, não teria sentido essa discussão toda que o Flamengo está tendo. Se o Flamengo puder sair a qualquer momento da Libra, ele vai, negocia os direitos com qualquer outro, direto, pode ser até individual, não precisa ir para outro grupo, e estaria tudo resolvido. Por que para o outro existe a possibilidade e para o Flamengo não? Comenta aí se você tem mais detalhes sobre isso, porque o que eu vi até agora é que o Galo saiu e foi para outro lado, ponto. O Flamengo tem cláusulas diferentes aí no contrato, não tem essa possibilidade de sair? Não sei. Tá no mínimo esquisito isso aí. Comenta aí sua opinião e se você tiver mais detalhes sobre isso que esclareçam a situação, você pode ser torcedor do Galo, torcedor do Palmeiras, de outro time aí que faça parte da Libra e saiba mais detalhes sobre essa situação, comenta aí pra gente ter mais informações aí e desenvolver o assunto nos comentários, beleza? Vamos falar agora de mercado da bola, porque tem notícia quente aí envolvendo o interesse de jogadores no Flamengo. Tem o fator que pode ser decisivo para contratações na próxima janela, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá pro mercado da bola, começando aqui com times da Europa cada vez em maior volume, maior quantidade, de olho em Walassian e também tem time de olho no Pedro, como a gente já trouxe. O Walassian é alvo de 3 clubes da Europa, CSKA Moscou da Rússia, Wolverhampton da Inglaterra e Crystal Palace também da Inglaterra, de olho em Walassian. A gente tem os detalhes aí desse interesse do CSKA da Rússia, que já veio tentando tirá-lo do Flamengo há um tempo atrás. O Flamengo pediu 25 milhões de euros. Essa informação é mais nova porque dá pra gente aí um parâmetro, um patamar de quanto o Flamengo espera receber pelo Walassian e é esse valor aí de 25 milhões de euros. O CSKA achou alto, tá pretendendo fazer uma segunda rodada e uma segunda proposta que pode chegar na casa aí dos 15 a 16. A primeira proposta aí foi por volta de 12. E a tendência do Flamengo é esticar um pouquinho, de repente tentar chegar ali nos 20,
porque, é claro, o Flamengo pede 25, mas muito provavelmente ele está disposto a chegar ali em 22, em 20, já estipula ali como valor ideal um meio termo, justamente para ter esse lastro aí de negociação, né? Agora, do lado do Pedro, como eu trouxe ontem, o Fenerbahçe tem interesse em contratar o jogador. Flamengo, nesse momento, não tem vontade nenhuma de negociar, porém, tanto o Alacian quanto o Pedro têm contrato até o fim de 2027. A última renovação do Pedro foi em 2023. E isso tem aumentado ainda mais a pressão do staff do jogador interna no Flamengo e também a pressão externa, tanto de mídia, de torcida, para que o Flamengo intensifique essas conversas com o Pedro e estenda esse contrato dele, porque ano que vem a gente já vai entrar ali na fase final do contrato do Pedro e, na minha opinião, não tem discussão. O Flamengo precisa renovar com o Pedro para evitar qualquer possibilidade de saída do jogador. Ele é um centroavante primordial para qualquer time no Brasil, na América Latina, no mundo. Se ele estiver jogando o que ele está jogando aqui no Flamengo, ele é primordial em qualquer time do mundo. Então, Pedro precisa renovar e tem que espantar qualquer possibilidade de saída. Então, vamos ver no que vai dar isso aí. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E o resultado de hoje na Libertadores, ele pode ser muito decisivo na janela de fim de ano, aí de dezembro, de janeiro. Se o Flamengo vencer hoje e depois vencer a final, como a gente trouxe aí, os valores eles são estratosféricos, é muita grana. Só o campeão leva 24 milhões de dólares. É claro que dentro desse dinheiro aí tem uma parte considerável destinada à premiação dos próprios jogadores. Quando tem aqueles contratos lá de produtividade, sempre tem possibilidade de vencer títulos. Ah, ganhou a Libertadores, ganha mais 1 milhão. E aí, dependendo do jogador, esses valores aumentam. Mas tem uma fatia relativamente grande que entra para o orçamento do clube do ano seguinte. E isso inclui a próxima janela. Ou seja, Flamengo vencendo a semifinal hoje e vencendo a Libertadores, aumenta e muito as chances de mais reforços de peso, além dos que a gente já está falando aí, que o Flamengo está destinando uma grana pesada para trazer atacante. Tem ainda a segunda prioridade, que é a zaga. Tem o gol, que vai vir um jogador aí para a reserva do Rossi, que já tem falado aí de Brazão, alguns nomes surgindo aí. O Brazão tem estado perdendo um pouquinho de força aí. O Santos está irredutível. O que pode mudar muito é se o Santos cair para a segunda divisão. Aí pode ser que tenha alguma mudança aí nesse cenário. Mas a princípio o Brazão está perdendo um pouquinho de força. Tem o Vitão, né, que o Flamengo vem negociando. O Inter, que está com interesse no Michael também, além do Corinthians. Então, o Michael pode entrar em uma dessas negociações aí. Ou na troca pelo Vitão, junto com o perdão da dívida do Thiago Maia para o zagueiro chegar ao Flamengo. Tem também essa negociação com o Corinthians em andamento. Flamengo ainda com dificuldade em aceitar um novo negócio ali com o Corinthians por conta aí do passado recente, mas já estão acontecendo as conversas para dezembro e janeiro, e isso pode ser muito afetado pelo nosso resultado na Libertadores. Vamos acompanhar, vamos torcer muito. Tô nervoso, por hoje era isso e vai dar Mengão, eu tô confiante. Comenta aí, vamos fazer essa corrente durante todo o dia. Tô soltando vídeo agora aqui por volta das 7 e pouquinho da manhã. Eu quero durante todo o dia todo mundo comentando qual é a sua rotina pré-jogo, qual é a sua expectativa para o jogo e nessa vibração positiva para o Flamengo vencer o Racing e a gente garantir mais uma final de Libertadores. Eu acredito, eu tô confiante, vai dar Mengão. Não vai ser fácil, mas vai dar Mengão. Comenta aí pra gente seguir nessa vibração positiva pelo Mengão, beleza? Até a próxima e por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!